Olá, pessoas! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um conceito relacionado ao decaimento radioativo chamado meia-vida. Para ilustrar isso, eu trouxe para vocês aqui um simulador do site PET. Vou deixar o link na descrição para vocês. E só a título de curiosidade, eu vou trabalhar aqui com o carbono 14. Ele coloca aqui o hidrogênio 3, que é um isótopo radioativo do hidrogênio. Aqui o carbono 14, que é um isótopo radioativo do carbono. E aqui um átomo para a gente customizar. Daqui a pouco eu mostro esse daqui. Só a título de curiosidade. Vocês já ouviram falar do sistema de datação por carbono 14? Né? As moléculas que compõem os organismos vivos são basicamente moléculas compostas por carbonos, tá? Chamadas moléculas orgânicas, são cadeias de carbono e alguns outros elementos, né? O carbono puro não, mas são moléculas grandes de carbono. Então, dentro dessas moléculas, o carbono estável é o carbono 12, tá? Mas tem um isótopo radioativo dele chamado carbono 14 e ele está presente em todos os seres vivos, na mesma proporção. Por quê? Porque a gente troca carbono com o ambiente, a gente se alimenta, respira. Então, nessa alimentação e respiração, a gente está trocando carbono, tanto os animais quanto os vegetais. Ok? Uma vez que um animal ou um vegetal morre, ele para de trocar carbono com o ambiente e o carbono 14 que está presente dentro dele vai emitindo radiação ao longo do tempo e vai se transformando em nitrogênio. Quanto tempo leva para um carbono 14 se transformar em nitrogênio? Em média, uma amostra de carbono 14 ela leva um pouco mais de 5.000 anos para ser reduzida à metade. Então, em outras palavras, a gente chega no nosso conceito aqui de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra radioativa se reduza pela metade. Ou seja, metade dos átomos que compõem aquela amostra emitam radiação. Como a radiação é um processo aleatório, essa meia-vida é um tempo estimado. Tá? Não significa que exatamente metade de uma amostra vai chegar à meia-vida emitindo e já ter emitido radiação, mas é uma estimativa de que em torno da metade da amostra vai ter se tornado estável. Então, esse simulador aqui mostra isso para a gente. Então, tem aqui um balde de átomos, eu vou adicionando de 10 em 10. Então, vocês vão reparar o seguinte, eu vou colocar 10 átomos aqui, eles estão estáveis, olha lá, e eles começam aleatoriamente a emitir partícula beta. Olha lá. Aqui é a emissão beta. Tá? Então, por isso que o carbono emite uma partícula beta se torna nitrogênio. Ele tem número atômico 6 e o nitrogênio tem número atômico 7. Lembra lá da aula passada? Quando emite uma partícula beta, o número atômico aumenta. Então aqui, ó, vamos dar um pause aqui. Esse daqui ainda não emitiu, mas repare, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos emitiram aleatoriamente antes de chegar na meia-vida. Eu tinha inicialmente uma amostra de 10 átomos, em torno da metade. O que é metade de 10? 5. Pô, professor, mas não foi exatamente a metade. É o que eu falei, processo aleatório. Mas em torno da metade decaiu antes. Tá? E o que sobrou vai decair depois. Se eu tivesse 20 átomos, vamos lá, reiniciar para todo mundo. Eu espero que em torno de 10 átomos decaiam até chegar na meia-vida. Vamos acompanhando. Ó. Tá? 4, 5 já se tornaram nitrogênio, 6. Quando chegar aqui ó, na meia-vida, esse número aqui vai ser em torno de 10. Vamos lá. Olha lá. Ó, já chegou a 10 na meia-vida. Ponto. Ó, chegou a 15. Tá vendo? E se eu for fazendo a estatística, né, a tendência é que eu tenha a metade de uma amostra decaindo no tempo de meia-vida. Estatística é, aumenta o número de átomos aqui, faz de novo, repete o processo. Eu posso fazer com 30, vou reiniciar aqui. Aí eu vou aferir a medida de novo. Então é um processo estatístico, tá ok? Então vamos lá, ó. 30, eu espero que chegue aqui pelo menos 15, ou em torno de 15.
tenham decaído. Olha lá, 12, 13, 14, ó, 15, já chegou na metade. Vamos lá, meia vida, processo aleatório, aí, já chegou na meia vida, ó, 16, tá vendo? Em torno de 15 átomos decaíram aqui na primeira meia vida. Aí o que sobra? O que sobra segue a mesma regra. Então, para mais um tempo igual a meia vida, vai decair metade. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, um átomo customizado, eu posso ajustar a meia vida aqui, ó, vou botar a meia vida para 10 anos, para ver se fica mais claro o que eu estou dizendo para vocês. Então, ó, coloquei aqui 10 átomos, então eu espero que na primeira meia vida ali, em torno de 5 tenha decaído. Olha lá, já chegou a 5, 6, ó, tem 6 átomos aqui, ó, na primeira meia vida. Por que eu estou falando primeira meia vida? A meia vida é de 10 anos. Em mais 10 anos, eu espero que mais metade decaia. Metade do que sobrou. Sobrou quanto aqui? 4. Então, entre 10 e 20 anos, eu espero que tenha em torno de 2 átomos pelo menos aqui. Vamos ver se isso acontece. Vamos lá. Vamos aguardar. Pode ser que não decaia nenhum, pode ser que decaia um só, mas eu espero que em torno de 2. Olha lá, 1, 2, exatamente ali, ó, exatamente no 20 decaiu 2, tem mais 2 aqui, pelo menos 1 até 30, não foi 1 até 30, vai chegar. Então, de novo, processo aleatório e é uma estimativa estatística. Então, na primeira meia-vida eu espero que decaia metade, na segunda meia-vida metade da metade, na terceira metade da metade da metade, e assim sucessivamente ele vai diminuindo a concentração de átomos radioativos na amostra. Tá claro? Aqui, ó, só uma abinha para completar, átomo único, ele já inicia aqui com 1, vou colocar o carbono 14, para a gente, tá vendo? Ó? Aqui a gente pode, de novo, brincar com a estatística. Tem uma meia-vida aqui, ó. 1 já decaiu. Aí eu coloco mais 1. Vamos ver se ele vai decair antes ou depois da meia-vida. Ó, esse vai ser depois. Aí eu boto mais 1. Então, não sei se vocês estão me entendendo, mas, assim, aqui, por exemplo, eu posso ir colocando, acrescentando átomos, acrescentando, e eu espero que ao longo do tempo, metade dos átomos que eu acrescente aqui esteja nessa primeira parte do gráfico. E a outra metade esteja no restante. Olha lá, esse aqui nem foi ainda, não decaiu ainda. Foi. Coloquei mais 1. Olha lá. Já está no quarto átomo, né? 2 aqui. 3, 1 que nem, os 2 que nem aparece aqui o outro. Ó, mais 1. Ó, mais 1, 6 átomos agora. 6 eu já tenho 3 antes. Ó, esse já vai para depois. Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês com os cálculos. Aí sim a gente vai aparecer cálculo. Então, vocês podem clicar aí no link da descrição, brincar um pouco aqui, entender mais essa parte de meia-vida. Então, repetindo, meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos de uma amostra deixe de ser radioativa. Ou seja, você ficar brincando aqui, acrescentando átomos no simulador, metade dos teus átomos, a gente espera que metade deles se concentre aqui na primeira meia-vida e metade depois disso, né? E se você quiser customizar, aqui, ó, você pode aqui colocar uma meia-vida de 10 anos, ou tentar achar aqui um meio, botar uma meia-vida de 5 anos aqui, ó, mais ou menos, né? E você vai vendo essa questão de concentração de átomos a cada meia-vida, porque aí o gráfico já fica menor e fica mais fácil de medir. Bota aqui em 10, porque aí fica redondinho, vocês conseguem ver que metade vai ficar aqui, metade da metade começa a se concentrar aqui e o restante vai passar de 20. Tá bom? Então, explorem mais a ferramenta e até a próxima.